Bem, agora nós vamos falar da segunda parte do texto, né, do Priestley, o David Priestley, é, dedicado ao estudo do socialista, né, do início dos socialistas, chamados socialistas utópicos, e depois justamente trabalhar com o surgimento de uma nova leitura sobre essa realidade moderna, industrial, né, no pensamento de Karl Marx. Né. Então agora ele vai se voltar para a questão de Karl Marx, né, tentar entender um pouco do pensamento de Marx aí desde a sua origem, né, da sua juventude, até mais ou menos 1848, né, justamente o ano de publicação do chamado Manifesto Comunista. Bem, ele chamou a atenção inicialmente para a relação, para a influência, né, da Revolução Francesa para além da França, né, no caso na Prússia, no caso a região dos estados alemães, e entre esses estados alemães estava a região da Renânia, né, que é uma região alemã, mas de fronteira com a França. Né. E essa Renânia é o local onde Marx nasceu e viveu a sua juventude. Né. Então, a influência da Revolução Francesa teve um impacto muito grande nessa região, que era uma região de, de católicos, né, de que tem um predomínio, né, de grupos católicos, né, e se diferenciar mais liberal, né, tinha uma visão assim, mais liberal da sociedade, né, diferente da Prússia, né, que justamente exercia seu domínio sobre essas regiões. Bem, então o autor vai começar a falar um pouco sobre a questão da região, né, justamente a influência da Revolução Francesa, né, nesse local, né, durante a expansão napoleônica, né, a gente conhece isso, e ele vai pegar justamente essa tensão que vai ser a visão revolucionária dos franceses com a revolução mais aristocrática, mais hierárquica, mais autocrática da Prússia. Né? O Marx vai se tornar um inconformado com essa influência prussiana sobre a Renânia. Né? E aí ele vai ter, o autor vai justamente entender por quê, né, de onde vem essa rebeldia, né, essa contestação, sobretudo pela a influência prussiana na Renânia. Né? Ele vai dizer que o atraso do país, né, era fruto justamente, entre outras coisas, da classe média, uma classe média que ele via como servil, né, que serviu à aristocracia. Né? Então, esse era um elemento que vai tensionar, né, a visão de Marx sobre esse mundo moderno, né, que está se constituindo aí. Ele tem como duas grandes referências. Né? Primeiro, o próprio pai, né, que era um advogado liberal, né, que bastante influenciado, né, pelas ideias iluministas do século XIX, XVIII, e também pelo sogro, né, aquele que vai ser seu sogro, né, o pai da Jenny, né, o pai da esposa dele. Né. O sogro, né, o sogro dele vai, vamos dizer, introduzi-lo na discussão, no acesso, né, aos pensadores e poetas, escritores românticos aí do início do século XIX. Né? Então, Marx vai ser balizado por essas duas forças, né? O iluminismo, né, focado na razão, na ordem, na ciência, e, do outro lado, o romantismo focado na questão do papel do indivíduo, né, como um herói, como aquele que é capaz de remover, né, as barreiras, né, e se colocar como uma figura a serviço, né, da mudança. Né? Então ele vai trabalhar um pouco nessa perspectiva. Bem, o Marx vai se enquadrar, ou vai se tornar, na sua juventude, uma figura ligada aos chamados jovens hegelianos. E aí a gente tem que entender um pouco a visão que se tinha de Hegel, que era o maior pensador alemão até então. Né? O Hegel tinha uma ideia né, aí do século XVIII para o século XIX, uma ideia de que
de que ele construiu uma filosofia da história, uma teoria que explicava a história humana, a história mundial. Para Hegel, a história mundial, desde os seus primórdios até hoje, seria uma história do percurso do espírito humano, né? Num processo de progressão, né? Para a liberdade. Né? Então, esse espírito humano sairia das formas mais, vamos dizer assim, mais limitada, né? Até as formas em que ele vai se desenvolvendo, e um dos elementos do desenvolvimento desse espírito humano é justamente essa liberdade, né? Através da razão. O papel da razão se coloca um papel importante no crescimento, na progressão dessa liberdade, certo? Então, Hegel é um pensador, né? Pensa dessa forma, baseia-se na sua formulação a ideia de que a história da humanidade é um processo dialético. O que é dialético? Né? É um processo que tem como base uma relação entre uma tese, uma afirmação, depois uma antitese, né? Uma contestação à tese, e depois o que seria uma síntese, o resultado dessa contestação. Né? E a própria história da humanidade seria o fluxo desse processo dialético. Né? Isso Hegel. Né? E depois de Hegel, ele vai dizer que os próprios discípulos de Hegel vão discordar em termos em relação à sociedade ideal. Né? Alguns acham que a sociedade ideal é a própria sociedade alemã, né? A sociedade prussiana. Né? Outros vão achar que a sociedade alemã, a sociedade ideal, seria uma sociedade constitucional, com liberdade de imprensa e de religião. Né? Bem, o fato é que o Marx vai se aproximar mais do grupo mais, vamos dizer assim, radical dos jovens hegelianos, né? Os jovens hegelianos de esquerda, né? Justamente com esse olhar, vamos dizer assim, mais reformulador, né? da sociedade. Ele, no início da sua juventude, ele vai atuar nos jornais, nos jornais da Renânia, né? Na Gazeta Renânia. Ele se torna aí um escritor, né? Colaborador do jornal. Né? O jornal era um jornal mais de liberais, tinha um pensamento mais liberal, mas Marx já está querendo ir além da visão liberal. Né? Ele está preocupado justamente com questões sociais. Ele começa a escrever sobre os camponeses, a situação dos camponeses na Alemanha. Né? E ele começa justamente a, vamos dizer assim, a ter uma posição mais crítica em relação à autoridade prussiana, o que leva ao fechamento do próprio jornal. Né? Bem, aí em 1943, o Marx resolve, já com a esposa, né, a sair da Alemanha e ir para morar em Paris. Né? Então ele sai da Alemanha e vai para a França. Né? E é justamente na França que ele vai desenvolver as bases de suas futuras ideias. Né? Então, uma dessas ideias é a sua visão, vamos dizer assim, hostil à chamada democracia constitucional. Né? Então, a democracia constitucional, o sistema constitucional de direitos, de garantias, de lei, não seria o suficiente para uma mudança que Marx está pensando da sociedade moderna. Né? Bem, é também na França que ele vai ter o contato com aquele que vai ser o seu amigo e grande colaborador, né, o Friedrich Engels. Né? Engels vai participar, né, ativamente tanto da parte política, mas sobretudo da parte intelectual. Engels era um cara que vinha de uma família rica. Né? O pai dele era um industrial inglês, né? Ele era um industrial que tinha empresas na Inglaterra, em Manchester. Né? E o Engels é o sucessor, aquele que vai ser o futuro dono das empresas do pai. Né? E justamente ele administra essas empresas, trabalha, né, nessa parte administrativa. E Engels vai ser uma figura importante do ponto de vista do apoio que ele vai dar a Marx, apoio sobretudo financeiro. Marx, durante toda a sua vida, né, vai ter grandes problemas financeiros,
né, passar por muitas dificuldades, né, não só na França, mas depois, né, na Inglaterra, em vários lugares, né, onde ele morou. E Engels vai justamente, em grande parte, dar esse aporte, né, uma ajuda aí ao amigo. Né? Mas, sobretudo, o Engels vai também introduzir Marx naquilo que ele ainda não tinha total conhecimento, que é justamente o sistema industrial inglês, né? O sistema fabril, né? A partir de uma leitura, né, que ele já tinha justamente dessa realidade que se vivia em Inglaterra aí em meados dos anos 40. Né? E também o Engels vai ter grande influência, né? Vai ter, ou melhor, uma certa proximidade com o pensamento do utopista, né? do Robert Owen, né? Aquele que nós já falamos anteriormente, né? Que era um empresário que tinha criado um modelo de fábrica, né, comunitário, né, que tinha uma redução do horário do tempo de trabalho, que procurava introduzir o elemento de prazer nas atividades. Bem, então o próprio Engels já tem um contato com esses socialistas owenistas. Né? Um dos aspectos que o autor vai chamar a atenção é que Marx vai desenvolver uma visão de liberdade, né, que, de certo modo, em alguns aspectos, vem de Voltaire, ou melhor, vem de Rousseau, né, de que a liberdade seria, antes de tudo, o fim da dependência a outras pessoas e às coisas materiais. Né? Então, quando você não tivesse mais dependência de outras pessoas e das coisas materiais, aí sim você teria alcançado a liberdade. Né? Então, Marx avalia que na sociedade moderna o homem estaria perdendo essa liberdade, né? Ou perdendo essa sua autonomia, né? Sua capacidade de se expressar, né? E suas oportunidades de desenvolver recursos criativos. Né? Então, a sociedade moderna ela estaria tolhendo esses processos criativos e a capacidade dos indivíduos de se expressarem. O homem estaria vivendo num processo de alienação. Isso é um conceito importante do marxismo, né, fundado aí. Né? Então, esse indivíduo ele está vivendo esse processo de alienação. Mas Marx começou a desenvolver um outro lado da alienação, que seria uma alienação econômica. Né? Então, o homem não era só alienado justamente da sua capacidade de se expressar, da sua criatividade, mas ele também era expressado. Ele era tolhido, né? Por forças alheias, né, econômicas, que eram as forças do dinheiro, né, do mercado, e os próprios produtos que ele produzia, né, que ele não tinha um controle sobre isso. Então, Marx passa a entender a alienação como a incapacidade desse indivíduo gerenciar a sua própria produção, a produção das coisas que ele produz, o mercado, né, em que ele está inserido, o mercado, e também o próprio dinheiro. Né? Bem, então, esse homem alienado, né, ele só teria condições de acabar com a alienação, de pôr fim à alienação, quando ele estivesse numa sociedade, no caso, comunista. Nessa sociedade, haveria a abolição tanto do mercado quanto da propriedade privada. O indivíduo não teria mais dependência a essas instâncias. Né? Então, os homens eles iam gerenciar o próprio Estado, os indivíduos iam gerenciar, e eles, ao invés de escolherem representantes no parlamento para representá-los, eles mesmos iam se representar. Né? É a ideia de democracia direta. Né? Então, isso no comunismo. Né? Marx Marx pensa justamente o comunismo também não como uma espécie de retorno a uma sociedade pré-capitalista. Né? Ele, de certo modo, ele olha alguns elementos das sociedades pré-capitalistas como importantes, né? Mas ele vê que
a sociedade que ele pensa, que ele projeta no futuro, não seria uma sociedade com base no passado, mas uma sociedade com base no presente e projetando-se para o futuro. Né? E qual seria a sociedade do presente? Justamente a sociedade industrial. Essa era a sociedade do presente. Marx vai dizer que essa sociedade do presente, né, industrial, era fruto da própria burguesia, né? Esse capitalismo, né, teve um papel importante, né, no desenvolvimento da história, né? Vai assinalar como o capitalismo ele vai ter um papel importante na integração do mundo e também na destruição das instituições retrógradas. Né? Então, essas instituições associadas a povos antigos, né? A grupos, né? Instituições do passado, essas instituições tinham sido derrubadas em grande parte pelo próprio capitalismo e pela força da burguesia, do pensamento e da ação da burguesia. Né? Mas ele via que a burguesia, apesar de ter se tornado, ter seu lado revolucionário, essa burguesia ela seria, ela não daria mais, não teria mais força, né, para ir adiante nesse processo. Né? Então, o que é que vai acontecer? Né? Os próprios capitalistas eles vão começar a concorrer entre eles, justamente para diminuir seus custos, né, e aumentar seus lucros. E uma das coisas que eles vão fazer é justamente buscar novas máquinas que produzam mais e que, de certo modo, tenha mais lucros, né, e possam concorrer entre eles. Né? E ele pensa que, mesmo com esse desenvolvimento tecnológico, ia chegar um momento que os próprios capitalistas iam explorar cada vez mais a mão de obra, né, para retirar os lucros e continuar sua concorrência entre os próprios capitais. Né? Bem, então o Marx está dizendo assim, olha, a burguesia, apesar de ela ter revolucionado a produção, ela chegou num momento em que ela não vai mais à frente. Né? O único que vai poder ir à frente nesse processo, pensando como Hegel, né? A questão da razão e a questão da progressão, são os próprios trabalhadores, os operários. Né? Então, esses operários é que poderia pegar o que a burguesia tinha feito até então e levar para um outro patamar, que seria o próprio comunismo. Né? Então, é importante entender o pensamento dele, como é introduzido nessa discussão. Né? Os trabalhadores se tornariam cada vez mais aptos a assumir o controle do processo de produção e para realizar uma administração racional. Né? O proletariado irá arrancar todo o capital da burguesia e centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado. Então haveria uma fase em que, depois de derrotar a burguesia, o proletariado vai reforçar o Estado e impor o que Marx vai chamar depois de ditadura do proletariado sobre a burguesia. Né? Bem, aí a gente já está no contexto, né, de 1848, quando, né, começa, né, um pouco antes, começa a surgir revoltas, né, rebeliões, né, na Europa, né, em várias partes da Europa, né, que vão se consolidar em 48, né, como as revoluções de 48, né, e que, de certo modo, essas revoluções vão colocar para Marx que a gente estaria perto justamente do fim do capitalismo. Né? Essas revoluções eram nada mais do que uma manifestação dos trabalhadores que deveriam guiar agora a sociedade no sentido do comunismo. Né? Porém, o que a gente vai ver em 48 é que
esse pensamento mais radical de uma ruptura da ordem, né? de apropriação dos bens dos burgueses, do fim do Estado, do fim do mercado, né? Do fim da propriedade privada, não se realizou. Né? A 48, né, no caso na França, né, e em outros países, foi um movimento, né, que teve uma importância radical. Né? No caso, foi introduzido na França a República, um sistema de governo republicano, né? Constitucional, né? Baseado justamente na lei, na escolha do presidente, né? No caso do sistema presidencial. Então, mas não houve uma revolução, como pensava Marx, no sentido do rompimento com o capitalismo. E o autor vai justamente colocar aí nesse ponto de que o marxismo, nesse aspecto, ele vai caminhando para se tornar tanto uma filosofia quanto também uma ciência, né? A filosofia que explica o movimento da história, né? E também com uma ciência econômica, né? Que vai explicar as estruturas da economia, né? Da sociedade capitalista. Né? E esse processo entre o Marx, que aposta na revolução, aposta na ação do sujeito revolucionário, o Marx romântico, né? Com o Marx, que aposta nas estruturas da economia sendo modificadas, né, pelas forças produtivas, né? Você vai ter dois Marx que vão, de algum modo, né, durante todo o seu pensamento, se tornarem, em alguns aspectos, complementares e em outros aspectos conflitantes. Né? Então, basicamente, é isso que a gente tem para apresentar agora no texto. Tá bom?